Ó, gente, como pegar o marcador Coringa, que é esse Wildcard. Aí a gente só escrever isso aqui, ó. Chat. Isso aqui, ó. Preta Wildcard. Aí a gente escreve e vai aparecer um bicho desse. Aparecer, né? Aí, acho que tem que botar uma missão pra ele. E a gente consegue marcar do Wild. Não precisa fazer nenhuma missão. Tchau.